depois com o meu grande abraço que vos dou logo de entrada, porque é isso que está no mais do fundo de mim. Eu tomara ter braços do tamanho do mundo para abraçar a todos, a envolver todos no mesmo abraço simultâneo, para que este abraço também seja um abraço maiútico e a gente acorde, e a gente desperte, e a gente se torne simplesmente humano, como meninas, como meninos. Pois esta ideologia encobre e faz com que, e impede com que as pessoas, as populações, até entendam as parábolas. Com as parábolas vai-se perceber cada vez melhor que, afinal, nesta sociedade que está toda organizada anti-reino, reinado de Deus, e até no século XXI, isto é por demais manifesto, que então aqueles que temos por agentes históricos bons, que estão em governos, que são deputados, que são os executivos das nações, que são os párocos das paróquias, os pastores das igrejas protestantes, essas hierarquias todas, a Cúria Romana e as outras cúrias, os bispos residenciais e o Papa, e os cardeais, tudo isso é perversão. Mas é a idolatria que esconde essa perversão. E como as parábolas vão revelar, vão tirar o véu. As parábolas de Jesus, deste camponês, tiram o véu e as populações começam a dar-se conta. Então, o que eles têm o que a ideologia tem por justos, por bons, por puros, afinal são os mais perversos. Temos-los por bons, porque a sua riqueza cresce dia após dia, os seus salários aumentam, os seus contratos são chorudos. E dizemos, como Paulo Bento, que ganha 50 mil euros por mês para estar agora à frente da seleção nacional, que é o grande. Dizemos que o Cristiano Ronaldo ganha aqueles milhões por mês, que é o grande. Dizemos que os grandes empresários das multinacionais, das transnacionais, que não sabem como fazer a tanta riqueza acumulada e concentrada, que são os grandes. E toda a gente parece que anda aí derretida, que se desfaz diante deles em velhas, e que aceita todas as pataquadas que eles possam dizer e fazer, porque de quem vem, eles são os grandes, eles são os abençoados por Deus. Basta olhar para a sua condição, para a sua riqueza acumulada e concentrada, como a vida lhes corre bem. Ai, que sucesso, que sucesso. E aquele José Mourinho, ui, que grande, que sucesso, que triunfador. Desgraçados dos filhos de Mourinho, de José Mourinho. Tudo isso nos leva, a ideologia leva-nos a pensar que é assim. E às vezes até desperta nas populações inveja, gostariam de ser aqueles, ou que os seus filhos fossem, as suas filhas. Não queiram que as vossas filhas, os vossos filhos sejam outros Jesus, lúcidos quanto Jesus, cultos quanto Jesus, sensíveis quanto Jesus, humanos quanto Jesus. É o mais que podem aspirar para as vossas filhas, para os vossos filhos, para os vossos netos, para as vossas netas, para vós próprias, para vós próprios. A ideologia diz, onde cresce a riqueza, que há a bênção de Deus. É mentira. Há a bênção de Deus, sim, mas é do Deus ídolo, do Deus falso, do Deus dinheiro, do Deus comedor, do Deus que nos trucida, que exige de nós humilhações sobre humilhações, que se glorifica porque nos vê de raspas. Não é o Deus de Jesus, não é o Deus do reino, reinado de Deus, que Jesus anuncia. Não nos deixemos enganar.
quando acontece assim, que Jesus, com as suas parábolas, inverte as situações e, portanto, desmonta a ideologia, derrete a ideologia que estava a encobrir tudo e a distorcer a realidade. E os camponeses podem abrir os olhos. Então, com essas parábolas, Jesus desperta ódios tremendos, ódios mortais contra ele. Mas o poder da ideologia é de tal maneira forte, é de tal maneira poderoso, desculpem a redundância, poder poderoso, é de tal maneira poderoso, que Jesus chega a dizer: nem que o morto ressuscite, os que estão nos privilégios mudam. Cegos tanto a eles próprios, que nem que o morto ressuscite, eles acreditarão na boa notícia do reino, reinado de Deus, porque só querem a notícia do seu império, só querem os valores do seu império, só querem os valores do antigo reino, que é o império, hoje o mercado global total. Nem que o morto ressuscite, não acreditarão, não se abrirão ao evangelho do reino reinado, à boa notícia do reino reinado de Deus. Mas não só esses grandes, essa elite, essa minoria, mas também as populações, até as próprias vítimas, já interiorizaram tanto, introjetaram tanto essa ideologia, que os seus desejos mais profundos era serem os amorinhos, era serem os das multinacionais, era serem o grande banqueiro. Ai, até os desejos estão em nós pervertidos, e é por causa da ideologia, da idolatria. E Jesus chega a dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguma vez um desses dos privilégios mudar, acreditar na boa notícia do reino, reinado de Deus Criador, no reino, aceitar este projeto político maiúsculo que faz uma sociedade toda plena e integralmente humana. A própria natureza se torna humana e a gente viverá naquela realidade que parece utopia, mas que já é a realidade histórica, pelo menos na pessoa de Jesus. E se é já utopia, se já é realidade concretizada na história em Jesus, então não digam que não é possível. É! No Filho de Maria foi possível, é possível. Está a realidade, feita a realidade. Pois se está nesse camponês de Nazaré, no século I, no Filho de Maria, ou ninguém, também pode estar em mim, em si, em ti, em cada um de nós. Basta que façamos a grande revolução antropológica em nós próprios. A grande revolução antropológica. Nascermos de novo, mudarmos de ser. E quem muda de ser, muda de Deus. Passa do ídolo para o Deus do reino. Reinado. Este Deus do reino que Jesus nos revela. E que se nos revela em Jesus. Porque é o Deus do reino, o reinado de Deus. Nunca ninguém o viu, nem vê. Vemos Jesus. Porque a história é um de nós. Em tudo igual a nós. Exceto numa coisa, eu digo lá. Exceto na idolatria. Nunca foi atingido pela idolatria. Nunca se deixou atingir pela idolatria, por essa tal ideologia. Nunca. Por isso é a luz. Já vamos.